Vamos abrir o livro de Salmos 32. Salmos 32. Salmos 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Amém. Meus irmãos, é um salmo que fala de uma experiência negativa que o salmista teve, e ele passou por sofrimentos, intensos sofrimentos. O pecado tem consequências eternas e temporárias. Neste mundo, tanto o justificado pela fé em Cristo, quanto o ímpio podem sofrer penalidades por comportamentos pecaminosos. Então, além do sofrimento eterno dos que não se converterem, não aceitarem Jesus, nesta vida, mesmo o cristão recebe a mão pesada de Deus contra si, porque desobedeceu a Deus. Esse salmo foi escrito por Davi por ter cometido o assassinato, o adultério, e agora ele estava sentindo o amor de Deus na vida dele. Por exemplo, nós percebemos que Caim, que não recebeu o Salvador, que não se converteu porque era do maligno, ele foi punido pelo Senhor por ter matado Abel. Deus impôs uma penalidade sobre ele. Agora, já um homem de Deus, como Moisés, que em vez de falar a rocha, ele feriu a rocha, mesmo servindo a Deus, Deus disse: olha, sua punição vai ser essa, você não entrará na terra prometida. Então a gente nota com muita clareza na Escritura que aqui, agora, crentes e ímpios são visitados com o juízo de Deus. Qualquer área da vida do crente e do ímpio que estão praticando a injustiça pode ser atingida pela mão pesada do Senhor. Um exemplo, Herodes, aquele que tinha mandado matar um servo do Senhor,
e quando ele estava se exaltando, porque alguém chamou ele de Deus, ou parece uma divindade, então veio um anjo, o feriu, e ele então morreu fisicamente, e também vai morrer eternamente. Já agora, um homem de Deus como Davi, que fez esse adultério, esse assassinato, ele teve a morte do filho que nasceu dessa infidelidade, a espada jamais se apartou da sua família, e o que ele fez em oculto seria feito contra ele em plena luz do dia, que foi um dos seus filhos, né? Então vejam que de fato a iniquidade tem um preço, né? O salário do pecado é a morte. Quando for por disciplina de Deus, o nosso sofrimento, não obteremos alívio a não ser através do arrependimento. No caso específico do Salmo, o sofrimento, quer dizer, ele sentia os ossos como se esmagando, ele sentia a mão pesada de Deus, parece que ele tem aflição física, aflição emocional, consciência pesada. Tudo isso que está atingindo ele, está atingindo como uma disciplina divina contra o rei Davi. O rei Manassés, por exemplo, ele não ouviu os profetas, ele adorou os ídolos, e então Deus o repreendeu, ele não aceitou a disciplina, a repreensão, e Deus levantou um exército, destruiu o reino dele, e ele foi levado para o cativeiro. E lá na prisão, ele fez as confissões, e Deus atendeu o seu pedido, e ele retornou para a sua terra natal, e diz o texto sagrado, reconheceu Manassés que só o Senhor é Deus, não é? Então, nesse caso específico de sofrimentos causados pela transgressão, medicamento não vai resolver. Só vai resolver arrependimento e fé. Se houver arrependimento, Deus removerá a sua mão disciplinadora. O pecado é a transgressão da palavra de Deus, seja no campo doutrinário ou moral. Tem coisas que as pessoas às vezes não atentam para isso. Não é só o pecado moral que Deus fica indignado. Deus também fica indignado com um falso ensino. Quando nós adotamos um falso ensino, quando nós seguimos um falso ensino, quando nós ensinamos esse falso ensino, a disciplina de Deus pode acontecer. O que aconteceu com aquela Jezabel que estava ensinando na igreja de Tiatira, ensinando os irmãos a prostituição e o adultério. E Deus, eu vou ferir você, eu vou ferir os seus discípulos. Então nós precisamos atentar para isso, doutrinário e moral. Não devemos considerar pecado a quebra de tradição humana ou de nossa consciência não governada pela palavra de Deus. Vejam que às vezes as pessoas estão sofrendo na mente, não porque Deus disse alguma coisa ou proibiu, mas porque ela acredita que tendo um determinado comportamento aquilo é pecado, e a pessoa se angustia. Mas aí não é culpa de Deus, é culpa da consciência fraca, é culpa da consciência não esclarecida. Por exemplo, alguns acham que pode comer todo tipo de alimento, outros, porque a consciência é fraca, só come legumes. Então, se o homem sofre